Antes de qualquer coisa, preciso dar créditos ao Cinema Sims pela criação desse formato. E se eu tenho a intenção de ofender alguém, provavelmente. Eu já peço desculpa pra vocês se for difícil entender o que eu falo. Eu sou dislexo. E a mentirada já começa forte. A porra do Guts recém-nascido caiu de pelo menos 1 metro e sobreviveu. E afinal de contas, há quanto tempo tá ali? É claro, tempo convenientemente suficiente para ele continuar vivo e o bando do Gambino achar ele. Até os personagens estão impressionados, nem eles acreditam na mentira. No começo, uns soldados do Gambino perguntam a ele se o filho que a Shizu abortou era dele. Ele responde que não sabe. Assim podemos entender que a Shizu é somente uma prostituta. Mas a dona aqui diz que o Gambino não se importa que sua mulher está morrendo. Ou seja, o Gambino é corno. Não só corno, como um corno manso, já que ele sabe que tá todo mundo comendo a esposa dele. Sei lá, vai ver era normal naquela época compartilhar sua esposa. E o gênio leva um garoto de 3 anos pro combate. Gambino é espartano, só pode. Eu diria que a presença do Guts só poderia atrapalhar, mas é exatamente isso que acontece, e provavelmente aconteceu mais de uma vez. Estupro. Porém, esse é um dos poucos que realmente tem uma importância para a história, porque outros é só pra chocar mesmo. E o Guts, com 9 anos, consegue mirar perfeitamente na boca do Donovan. Eu tô feliz, então sem pecado. Por isso o Detran manda os aviseiros. Donovan não fez a autoescola de cavalo. E o Gambino tem que ver melhor quem ele contrata, hein? Isso daí pode dar um prejuízo absurdo. Se existir redenção para o Gambino, não existe mais. Ele matou um cachorro. O Guts nunca foi inteligente. Ele quase cortou a coluna que sustenta a tenda. Imagina se esse troço cai e pega fogo por causa do lampião. Esse seria um ótimo final alternativo. Gambino tá com raiva do Guts por ele ter pedido a Shizu a perna. Foi dividir a esposa e deu nisso, ela morreu de DST, e a perna foi burro mesmo no meio do combate. Querendo ou não, o Gambino é foda, perdeu a perna, mas não perdeu o shape. E como na época não existia a bomba, meu veredito é natural. E é sério que 2 adultos não puderam contra uma criança de 11 anos? Guts foi atingido por uma flecha e caiu do precipício, mas continua vivo. E pior que ele levanta como se nada tivesse acontecido, nenhum osso quebrado. E ele ainda vence uma matilha de lobos. O Guts agora tem 15 anos e 12 de experiência. Pena que na época não existia CLT. Imagina se aposentar antes dos 40. Aliás, o Cebulão tá aqui. É legal ver como os famosos eram antes da fama. E é sério que o Bazuzo era tão foda assim? O Guts saiu somente com um arranhão. E aliás, sorte dele do machado do Bazuzo ter quebrado. O quê? Uma garota? Aí já começou a lacração. Amiga nórdica da diversidade vegana e feminista. Então, esse é o Grift. Ainda bem que eu não sei o que vai acontecer, não é mesmo? E eis a maior mentira já contada na história. A amiga nórdica da diversidade vegana e feminista ter esquentado Guts. Todos nós sabemos que foi o Grift. Inclusive, Cavaleiros do Zodíaco copiou. Essa espada é grande. Foi o que ela disse. Eu quero você, Guts. Rapaz, nem a lacradora tá gostando desse assunto. E o viado do Grift venceu. Porém, eu não tô o chamando de viado por ser afeminado ou algo do tipo. E sim por ele upar destreza e usar uma rapieira. Porém, o Guts não entendeu que atacar o líder de um bando não é uma boa ideia. Afinal, ele não põe inteligência, já que ele não vai usar Moonlight Sword. Então ele vai lá e morde a espada do Grift. A minha reação é a mesma do Grift. Eu não tenho um argumento pra colocar pecado. É só colocar. E mais uma vez o Grift diz que quer o Guts. E novamente, nem a Sweet Baby tá aguentando essa verdade. Sim, galera. Banho dos Campeões. Mais uma edição confirmada, viu? As pessoas dizem que o Grift nunca se importou com o bando, mas esquecem de dizer do resto. O Guts feriu soldados do bando e inclusive é confirmado que ele matou pelo menos um. Não sabemos se ele matou algum membro do bando do Falcão na invasão do castelo. E o resto aceita o Guts de boa. Nossa, olha esse colar do Grift. Eu nunca vi nada parecido, não é mesmo? E esse aqui é o maior motivo para não confiarmos no Grift. Ele quer ser presidente. Eu não vou enganar o povo. A Casca, porque acabou a criatividade, reclama que o Guts não seguiu as ordens. O Guts está no bando há 3 anos, como eles ainda não perceberam que o Guts não tem um ensino fundamental. E por que o Zod tá pelado? Ele perdeu a armadura, quebrou igual a Minecraft, tá fazendo uma challenge run de zerar o jogo pelado, ou tá, sei lá, novo jogo mais 99, com vitalidade no máximo. E é por isso que eu fico surpreso do Guts ser o primeiro humano a ferir o Zod em anos. Como ninguém nunca acertou um cara gigante que vai pro combate sem armadura. O bando do Gambino dizia que o Guts trazia azar. Ele até pode trazer azar, pergunta pra Casca. Mas em questão de sorte, ele é um baita de um filho da puta. Ele teve sorte em sobreviver, sorte em alguém achar ele, sorte em sobreviver tantos anos, sorte em alguém achar ele após a luta contra os lobos, sorte no machado do Bazuzo ter quebrado, sorte em derrotar o Grift. Ele perdeu por ser burro. Não foi falta de sorte. Sorte do Grift voltar para salvar ele do seu acampamento, e aqui de novo, ele teve sorte em quebrar a arma do Zod.
Vitalidade, força, estamina e sorte. É só isso que ele tem. Aliás, Zod também é corno. Foreshadowing no chifre do Zod. O Miura é um gênio. Zod jogou o Guts de lado porque estava sendo atacado. Era só ter batido a cabeça dele. O Zod ataca e, claro, os personagens importantes sobrevivem. E como Griffith cortou o braço do Zod, mano, olha o braço desse monstro. 9 da matina, o dia tá pra começar. O Griffith sendo gay, usando uma rapieira, corta o braço do Nosferatu fucking Zod. Se o local onde o Griffith acertou fosse o mesmo local onde o Guts acertou antes, ok, mas não. O Guts acertou os pulsos e o ombro do Zod. O Griffith cortou logo o bíceps dele. O Griffith é jogado e infelizmente não fica paraplégico. Zod usou o braço dele para bater no Guts e colocou de volta. Majin Buu é minha pica. Guts acabou de ver Zod, uma criatura sobrenatural, apontando para o pé do Griffith e falando pro Guts: tu vai morrer. Eu, no lugar do Guts, ia embora só por precaução. Mas ele só vai fazer isso daqui 32 capítulos. E a Casca fica puta com o Guts por fato do Griffith estar machucado. Se a Casca soubesse o que ele espera... Esses guardas são os inúteis. Eles foram derrotados pelo Guts machucado e de muleta. Se eu fosse um dos aristocratas, era a fogueira na certa. Se fosse para resumir a Era de Ouro de uma forma rápida, seria a Casca quer sentar pro Griffith quer sentar pro Guts, e o Guts tá em busca do shape inexplicável. O juiz decide matar o Griffith durante a caçada, porém a flecha foi convenientemente bloqueada pelo Barrett. Mas mesmo depois que o Guts ouviu tudo do Zod, ele não acha nada suspeito. Mais tarde, o Griffith chama o Guts para ele matar um homem, como se eles não tivessem matado nenhum em tantos anos. A diferença é que ele coloca o Guts, que é praticamente um armário, para fazer stealth. Aliás, o Valhalla copiou. Quem diria, o Guts que matou uma criança iria abrir uma creche depois. Mas só depois de colocar mais 3 crianças em perigo. Eu até agora não consigo acreditar que o Guts conseguiu escapar e ficar impune. Os soldados viram um homem com uma espada tão grande quanto ele. A única pessoa que usa esse tipo de espada é o Guts. Bom, vou resumir o grande discurso do Gris de uma forma bem simples e direta. Ele é a interesseira da XJ6. Guts e Casca sobrevivem à queda de um penhasco caindo em um rio que aparenta estar muito rápido. Ainda mais, o Guts estava com uma flecha encravada. Guts foi o primeiro homem a ter mais de 1,80 over Lana Del Rey, Taylor Swift e Odiar Alcoólica, já que isso quase matou ele. A história da Casca, de forma resumida, é: ela foi vendida, quase foi abusada, assim como todo personagem desse mangá, porém o Griffith estava convenientemente ali para salvar ela. Griffith é uma mãe tipo Bruno, nunca pode ver uma criança sofrendo que quer salvar. Porém esse dia ele estava mais para a mãe de Nar. Griffith não fez nada de errado. Eu até concordo. Até eu dormiria com um calvo por um PS5. Griffith evoluiu de doador de cu para comedor de cu. Isso sim é um desenvolvimento de personagem. Então chegamos na Batalha dos 100 Soldados. E já começa como? Com a sorte do Guts de quebrar uma massa. Uma esfera maciça de metal. E ele vai lá e faz o quê? Quebra, como se não fosse nada. E ele ainda tira o capacete por motivos. Vai ver, ele upou um ponto de inteligência sem querer e o capacete ficou apertado. Por mais que a Casca possa ter corrido pra caralho, o tempo dela ir e voltar, esse tempo foi o suficiente pro Guts matar 100 soldados. Recrutamento forçado dá nisso. Cadê minhas capivarinhas? E gastaram dinheiro e material pra caralho. Eles estavam todos usando armadura de placa. Thiago Braga tá tendo orgasmo agora mesmo. Avisem Daniel Penin que é o Guts que está por trás da Blaze. Alguém também poderia chamar o Detran. O Guts está de cavalo e sem capacete. E a espada do Guts finalmente quebrou. E o Zod lançou a sua espada para o Guts, que caiu na frente dele. E porque o Zod está ajudando o Guts, para o Guts ser sacrificado. Ok, porém ele também salvou o homem que vai destruir Falconia e ele mesmo. Se o Griffith saber disso, o Zod é demitido. O Guts finalmente sai do bando para seguir seus sonhos, e não porque o Zod avisou. O sonho do Guts é estar no mesmo patamar do Griffith, porém sem títulos ou posições. Então, como? E a Casca é uma puta fofoqueira. Tudo que vai acontecer a partir de agora é culpa dela. Griffith desafia o Guts. Se o Guts ganhar, ele pode ir embora. Senão, Griffith mata o Guts. Ou seja, de qualquer forma, o Griffith perde o Guts. Não pode beijar na boca. Ah, mas pode ter penetração? Pode. Ah, mas pode enfiar o dedo no toba? Pode. Vai estar ensaboado. Pode ir. Ah, mas é frescura dar uma mamada? Não é.